Eu não vou mentir, eu gostei de Wandinha, a série da Netflix que pega uma personagem da família Addams, né, uma franquia extremamente popular, e coloca num ambiente diferente àquele em que a gente está acostumado a ver a família Addams. Com produção de Tim Burton, 4 episódios dirigidos pelo Tim Burton, e criação de Alfred Gough e Miles Millar, os criadores de Smallville, Wandinha foi um sucesso absoluto na Netflix, com números bastante expressivos em termos de audiência. Além disso, a série serve como um exemplo de como a Jenna Ortega é capaz de segurar um protagonismo de série ou filme. Uma atriz extremamente carismática e que consegue passar muitas camadas para uma personagem que inicialmente parece ser uma nota só. Mas aí a gente vai vendo que na verdade não é isso. Ela tem lá as suas camadas e a Jenna Ortega consegue transmitir isso muito bem. Mas eu não vou negar também que eu não conseguia não pensar em uma coisa ao assistir cada um dos episódios de Wandinha. Eu já vi isso antes. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa sensação familiar em Wandinha. Uma das séries mais influentes dos anos 90 e que se tornou template para praticamente toda a série adolescente que envolve ação e mistério é Buffy, a Caça-Vampiros. A estrutura de adolescente com sua turminha em ambiente escolar resolvendo mistérios é algo que foi estendido para séries como Smallville, que eu já falei, né, são dos mesmos criadores de Wandinha, Vampire Diaries e seus spin-offs, né, principalmente o mais recente, Legacies, Riverdale, a série mais recente que também é um reboot de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, e até no tema de super-herói com a série da Stargirl. Isso sem mencionar numa das obras mais famosas, tanto na literatura quanto no cinema, que é o Harry Potter, né? É uma estrutura muito manjada, mas uma estrutura que funciona porque dialoga diretamente com o seu público-alvo, que são os adolescentes que estão vivendo situações semelhantes que os protagonistas, em termos de descobertas, né? Autodescoberta, a questão de tentar sair das sombras dos pais, né? De não ser exatamente uma cópia um pouquinho melhor trabalhada do que os próprios pais, e até entender essa relação de proteção dos pais. E além de tudo, encarar as novidades do mundo que surgem ali no ambiente da escola como uma espécie de ameaça, como uma espécie de mistério a ser solucionado. E Wandinha segue à risca essa estrutura, segue à risca esse template. E tem algum problema nisso? Você deve estar se perguntando aí do outro lado. Depende do ponto de vista. Porque funciona. Como eu falei, é uma fórmula que dialoga muito bem com seu público. O problema é que Buffy, a Caça-Vampiros, a série de TV, é de 1997, né? Já é uma fórmula bastante antiga. E eu fico me perguntando quantas vezes a gente vai continuar vendo a mesma história sendo contada de formas um pouquinho diferentes, mas enfim, estão lá. Os mesmos dilemas, a mesma estrutura, os mesmos clichês até. Quando o Joss Whedon pegou para transformar Buffy, né, que era uma criação dele que já havia sido transformada em filme, mas na série de TV ele queria ampliar o universo e criar algo realmente muito mais fiel à sua ideia original, ele também não inovou completamente. A estrutura de Buffy é muito parecida, por exemplo, com Scooby-Doo. A série até brinca com isso, chamando o grupo da Buffy de Scooby Gang, né? Só que ele fez isso junto com seus roteiristas ali, de formas que dialogassem com o público da época e que criassem dentro ali do universo da TV uma série que se destacasse justamente por essa vontade de fazer algo que os outros não estavam fazendo, ou se estivessem, não estavam alcançando bons resultados. E é por isso que se tornou template, é por isso que se tornou o modelo a ser seguido. Os próprios Gough e Millar, quando comentam Smallville, falam que Buffy foi essencial para a forma que eles resolveram contar a história do jovem Clark Kent antes dele se tornar o Superman. O problema é que depois disso me parece que ninguém estava disposto a fazer o que o Joss Whedon e seus roteiristas fizeram, criar algo novo. É muito mais fácil só seguir o modelo, né? E aí fica aquela sensação que está se tornando cada vez mais frequente em obras da Netflix de roteiro escrito por algoritmo. A trama de Wandinha é muito parecida com todas essas que eu citei, e principalmente com Sabrina, que é uma série original da Netflix. Com a protagonista indo parar em uma escola diferente, encontrando novos colegas, tendo problemas para se enturmar, ficando no meio de um triângulo amoroso, tendo também personagens que veem a própria Wandinha como uma espécie de rival, além de também ser a protagonista uma personagem que tem ali seus superpoderes, uma habilidade de ver o futuro, ver o passado, coisa que não vem lá da família Addams, né? É uma novidade da série e que traz também um clichê bem manjado
aí de várias séries, né? Que é ter um protagonista de certa forma muito especial, que é o escolhido de uma profecia ou algo nesse sentido. E aí é muito fácil agradar. Até porque a gente tem a direção do Tim Burton nos 4 primeiros episódios, que estabelecem como vai ser o restante da série. São apenas 8 episódios nessa primeira temporada, quer dizer, metade dos episódios aí dirigidos pelo Tim Burton. E o Tim Burton aqui está em casa, né? Porque ele está falando de temas que são muito caros a ele. Temas que ele já discutiu nos seus melhores filmes, como O Edward Mãos de Tesoura, Os Fantasmas se Divertem, e que permeiam toda a carreira do Tim Burton, pelo menos toda a carreira que vale a pena ser mencionada do Tim Burton. Ele é um diretor que sempre tentou colocar à prova toda a questão da normalidade, né? Quem se diz normal é realmente normal? O esquisito, o estranho, ele é realmente esquisito e estranho? Geralmente aquele que bate no peito dizendo respeitar a normalidade das coisas é quem mais tem a esconder, é quem mais tem preconceito. E preconceito é um tema constante na série, o que a torna relevante para os tempos atuais, aliás, o que a torna relevante para qualquer tempo, né? O Rod Serling, criador de Além da Imaginação, já dizia lá no finalzinho dos anos 60 que o maior problema do nosso tempo é o preconceito. É do preconceito, é desse mal que surgem todos os outros males. E ele continuava dizendo que preconceitos podem matar. A suspeita do outro pode destruir. E uma busca desmedida, sem pensar por um bode expiatório, tem uma consequência grave para crianças, e crianças que às vezes ainda nem nasceram, ou seja, para o futuro. E Wandinha fala muito sobre isso. A gente tem em toda a série uma trama que envolve justamente os males causados pelo preconceito, como que o preconceito afeta toda uma comunidade por ali, principalmente uma personagem em particular que tem a sua família inteira praticamente destruída por conta do preconceito. Mas não por preconceito contra a sua família, mas porque sua família era preconceituosa e se destruiu por causa disso. Ou seja, temas muito importantes, personagens muito carismáticos e até tridimensionais, como a Bianca, por exemplo, interpretada pela Joy Sunday, que surge ali como uma espécie de antagonista da Wandinha, mas que cresce muito além disso durante a série. Principalmente na segunda metade, em que a gente percebe que não, ela não é uma vilã, mas sim uma personagem que via na Wandinha uma ameaça, mas que quando entende os propósitos da Wandinha, acaba se tornando uma aliada em comum. Sem querer dar nenhum spoiler da série, mas a Bianca é realmente uma personagem que cresce bastante ao longo da primeira temporada. De forma semelhante, a diretora Wims, ali da escola onde a Wandinha vai estudar, interpretada pela Gwendoline Christie, é outra que se mostra muito mais do que a gente consegue ver num primeiro encontro, né? Ela é uma personagem bastante complexa, que tem ali as suas motivações que vão sendo desacortinadas também ao longo de toda a trama. Também preciso mencionar a escolha muito inspirada de elenco para viver os personagens centrais da família Addams, né? O Luis Guzmán como o Gomes e a Catherine Zeta-Jones como Mortícia. Queria até ver mais deles dentro da série, mas é claro, o foco aqui é a Wandinha. Trazendo inclusive uma boa homenagem aos filmes da família Addams lá dos anos 90, com a Christina Ricci fazendo parte do elenco também. E como eu falei, toda a questão do Tim Burton, que entrega aqui uma obra que, se não tem todos aqueles maneirismos que a gente gosta do Tim Burton, também não esconde o fato de ter o diretor por trás das câmeras. E a gente consegue reconhecer muita coisa da filmografia dele em Wandinha. Inclusive diversos easter eggs, tem easter eggs até da passagem do Tim Burton pelo Batman no segundo episódio, que me divertiu bastante ver uma forma que ele conseguiu de enfiar ali os vilões dos filmes do Batman que ele dirigiu. Só que quando você tira isso, quando você tira a embalagem, não sobra muita coisa. Me incomoda essa familiaridade em Wandinha. Me incomoda que a impressão que eu tive ao longo de toda a série foi que os criadores, na hora de desenvolver a série, fizeram uma pergunta errada. A impressão é que eles se perguntaram como é que a gente pode colocar essa personagem já famosa e bem estabelecida dentro da cultura pop, em uma estrutura muito familiar, em uma estrutura que o espectador vai imediatamente se afeiçoar porque ele já conhece. Quando a pergunta, na verdade, deveria ser como é que a gente faz para pegar essa personagem e colocar ela num ambiente completamente diferente, criar algo novo e oferecer uma visão realmente inovadora sobre ela. Porque não basta simplesmente pegar uma personagem e tirar ela do contexto da família Addams para colocar num contexto já manjado, já extremamente conhecido e até desgastado. E aí fica essa sensação de que faltou alguma coisa, faltou criatividade, faltou originalidade, embora, novamente,
eu entenda perfeitamente o sucesso que a série fez. Ela agrada facilmente porque a gente já conhece o que funciona por ali. Os temas discutidos pela série, embora importantes, são temas universais. A grande maioria do público, independente até de idade, já viveu dilemas semelhantes e, se não viveu, concorda com a ideia dos males causados pelo preconceito. A sensação de peixe fora d'água, a sensação de não pertencimento é algo que acomete praticamente todo mundo, seja entrando numa nova escola, ou entrando num novo emprego, se mudando para uma nova cidade. Ou seja, é uma série que sabe exatamente os pontos que trabalha, porque sabe que esses pontos são facilmente reconhecidos pelo público. Só que ela poderia agradar por motivos um pouco mais além do que esses, né? Eu fico me perguntando até que ponto o público ainda está disposto a continuar assistindo sempre a mesma coisa. E eu não vou entrar nem no mérito dos filmes de super-herói, que cada vez mais tem se repetido e a gente sai do cinema com a impressão de que a gente já viu aquela história. Eu também me pergunto quando que vai surgir uma nova Buffy, quando que um grupo de criadores, de roteiristas criativos e dispostos a fazer algo que realmente impacte o público, vai criar uma série que pode se tornar o template para ser copiado por mais uns 30 anos por aí, né? Enfim, você sentiu também que era algo que você já havia assistido por aí? E se você quiser um bom exemplo de como contar uma história famosa de forma atual e ainda assim não perder em nada as características que fizeram essa história tão famosa, dá uma conferida nesse vídeo aqui sobre Entrevista com o Vampiro. Valeu pela audiência e até a próxima!